Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub, sou médico especialista em medicina ortomolecular. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou esclarecer um dos grandes mitos e uma das grandes substâncias que é mal interpretada, produzida pelo nosso corpo com um excesso de funções fundamentais para a nossa saúde. Eu vou falar sobre o mito do colesterol. Bom, o colesterol, a maior parte da concentração do colesterol que existe no nosso corpo é produzida pelo fígado, tá bem? Muito diferente do que as pessoas imaginam, que o colesterol vem da alimentação. A maior parte do colesterol é produzido pelo nosso corpo. Mais de 80%. E mais de 80% do colesterol que é fabricado pelo fígado é fabricado a partir de açúcares. E menos de 20% a partir de gordura. Daí eu já tiro uma ideia errada que existe na cabeça das pessoas, tá bem? Que colesterol não está em excesso no seu corpo pelo excesso de gordura que você come. Ponto. O colesterol ele é produzido pelo fígado e principalmente a partir de açúcar. Deu para entender? Ponto número 1. Segundo, se o colesterol fosse uma substância tão ruim, um vilão tão abominável como às vezes a indústria tenta passar para a gente, ele não seria produzido pelo fígado. O fígado, como eu digo, é nosso anjo da guarda e ele tem uma função muito importante de proteção do nosso corpo. E quando o nosso corpo não está 100% equilibrado, o fígado produz colesterol. O LDL colesterol, que é um dos tipos de colesterol que é chamado de colesterol ruim, né, que se chama Low Density Lipoprotein, é uma proteína de baixa densidade, ele é também chamado como o reparador e o reconstrutor do nosso corpo. Ele é uma substância que tem um papel de ir em locais onde o corpo esteja com algum problema e tentar ajudar nesse problema. É mais ou menos, a analogia que eu posso fazer é como se fosse um bombeiro no incêndio. Se você olhar um incêndio, você vai ver que tem uma série de bombeiros. E aí você olha um outro incêndio e vê que tem outra série de bombeiros. Aí uma pessoa menos aviada vai falar assim, olha, os bombeiros causam incêndio, porque todo incêndio que eu vou tem bombeiros. Então você vê em vários locais do corpo onde existem processos inflamatórios, onde existem lesões endoteliais, que são lesões das paredes dos vasos, o corpo vai lá, produz colesterol e o colesterol é uma substância que ajuda a reconstruir aquele tecido. Quando você tem um excesso de inflamação, um excesso de lesão, é claro que o corpo vai produzir excesso dessa substância que é para ajudar na reparação. Então você não pode culpar o colesterol pelo problema, você tem que culpar o motivo pelo qual está gerando uma inflamação no seu corpo. É claro que em algumas situações você vai ter que abrir mão e usar medicamentos como as estatinas quando o paciente está com colesterol muito alto, que é para evitar que esse excesso de colesterol acabe se oxidando e gerando um mal maior. Mas você nunca pode fazer esse tratamento e esquecer de procurar a causa do problema, o porquê do problema. Isto é que a indústria farmacêutica, em muitos casos, não incentiva o médico. Por quê? Porque usando estatina o resto da vida, a indústria farmacêutica tem um cliente para o resto da vida, né? Se você nunca tratar o problema, você vai ter sempre tratar o sintoma. E isso é um dos grandes viés, um dos grandes erros que hoje é praticado pela medicina convencional. E que eu não me identifico nada com isso. Então é assim, a estatina, essa substância que eu falei, que é a substância mais utilizada para baixar o colesterol, ela inibe uma enzima, chama-se 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A redutase. É uma enzima que existe no nosso corpo, foi produzida pelo nosso corpo, que ela tem uma série de funções. Uma delas é aumentar a produção de uma substância que é um precursor do colesterol. Então, quando você inibe essa enzima, que é o que a estatina faz, você diminui a produção do colesterol de uma forma totalmente artificial, porque é uma forma química. Mas o grande problema é que essa enzima produz outras substâncias no nosso corpo. Uma delas chama-se coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma das substâncias mais importantes para a proteção do nosso coração. Esse é um dos motivos pelo qual pacientes que tomam estatina têm uma série de efeitos colaterais, como dores musculares, alterações de memória, uma dinamia, um cansaço assim inespecífico, porque essa enzima, coenzima Q10, ela é uma enzima muito importante para a nossa mitocôndria produzir energia. Então, assim, inibindo essa enzima que vai baixar o colesterol, também vai
inibir outras substâncias. O que eu quero dizer com isso? Muito cuidado com o uso de qualquer medicamento, muito cuidado com o uso de estatinas, tá bem? A melhor forma de você baixar o colesterol no seu corpo é buscar a causa pelo qual o seu colesterol está aumentando, que pode ser um processo inflamatório crônico, pode ser uma baixa hormonal, já que o colesterol é o precursor de muitos hormônios. Isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem. O grande vilão colesterol é a matéria-prima de todos os hormônios esteroides, por isso que eles têm esse nome, esteroide, porque eles são feitos a partir de colesterol. Então, é a vitamina D, os hormônios sexuais todos, testosterona, estradiol, o DHEA. Esses hormônios todos, eles têm a base de formação, é a matéria-prima, é como a madeira que faz a mesa. Ele é o substrato e a matéria-prima para produzir esses hormônios, o colesterol. Então, é óbvio que o colesterol tem uma função importantíssima no nosso corpo. Ele tem uma função importantíssima na membrana celular, uma função importantíssima no cérebro. Para vocês terem uma noção, o alimento com maior concentração de colesterol que existe é o leite materno. Então, o leite materno tem muito colesterol porque é fundamental para o cérebro da criança. Então, daqui a pouco, os cientistas vão dizer que o leite materno faz mal para a saúde porque ele tem muito colesterol. Olha o absurdo a que nós estamos expostos. Quando a gente come um pão com manteiga, vocês têm que entender que o maior problema não está na manteiga, está no pão. Que a gente diz, o problema não está em cima, está embaixo. Os farináceos, os excessos de açúcares e amilopectina A, que é aquela substância que tem hoje no trigo transgênico, isso faz muito mal para a nossa saúde. Mas a indústria tenta passar que cereal é excelente e que a manteiga é péssima para a saúde e você tem que comer margarina. Esse é assunto para outro vídeo, mas é uma coisa que me deixa muito preocupado pela forma como as pessoas encaram os problemas, entendeu? Então o colesterol não é vilão, o colesterol ele é feito no nosso corpo para tentar reparar um problema que a gente tem que descobrir qual é. Olhou colesterol alto, tem que entender o porquê colesterol está alto e tentar resolver esse problema. Espero que não tenha sido muito complexo nesse vídeo, tá bem? Isso é só para dar um alertazinho e deixar aquela coisinha na cabeça de vocês para entender que muito do que a gente ouve na sociedade não é uma verdade absoluta, tá bem? Baixar o uso de medicações, tentar procurar o problema de cada doença e resolver esse problema, para você não ter que ir naquela onda de você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida, tá bem? Tomar remédio é remediar problema, não é tratar e gera muitos efeitos colaterais. Deu para entender? Um grande abraço, até um próximo vídeo. Fiquem com essa imagem maravilhosa aqui, no Parque Natural de Aveiras.